Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Estava com saudade de vocês. É muito bom sair, fazer a obra de Deus, ganhar almas para Jesus em outros territórios, em outras localidades, mas não tem coisa melhor do que voltar para casa, amém? Dando um breve resumo aqui do que foram esses dias, é algo que a gente já decidiu há algum tempo atrás, há muitos anos. Nós pegamos as nossas férias e nós investimos em missões. Lógico que a gente procura adequar, né? Aproveitar ali um tempo para estar com a família, mas o foco, missões. E no trabalho que nós realizamos, em 17 dias que nós estivemos ali na Bahia, nós ganhamos 23 almas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Fui convidado, minha família foi convidada para participar de um almoço, uma família de uma outra religião, nos convidaram e nós fomos. E ali na mesa, eles começaram a abrir o coração e nós percebemos que a filha deste casal, ela tinha um sério problema de coluna. E eu olhei para ela e falei assim: você quer ser curada? Aí a mãe respondeu: nossa, fiquei arrepiada com essa pergunta que você fez. E ali terminou o almoço, fomos orar, Jesus curou instantaneamente a jovem. A família ficou tão quebrantada e eu aproveitei a oportunidade. Vocês querem entregar a vida de vocês a Jesus? Toda a família ali se rendeu ao Senhor. E foi muitas coisas que Deus fez, muitas coisas. Preguei numa igreja que uma mulher não podia levantar as mãos, problemas sérios que ela tinha nos ombros e a impossibilitava de ter esse movimento. Acabou a ministração, acabou a oração, ela estava... Então Deus operou muito, muito. Preguei, não sei se o Sérgio, cadê o Sérgio da Cimaura? Está ali. Não sei se ele conhece um povoado chamado Poção. Conhece? É longe, hein, rapaz? Meu Deus do céu. Eu não conhecia, não. Conheci agora na viagem. E não tinha culto. No dia que eu tinha folga ali na minha agenda, aí a missionária que está à frente da única igreja daquele povoado, ela marcou o culto dia de sábado. E eu fui lá ministrar. 4 almas se renderam ao Senhor e vidas também curadas, assim, foi algo muito lindo. E teve um senhor, deve ter uns 75, 80 anos, ele chegou no finalzinho, ele ficou assim, encostado na janela, do lado de fora. Mas terminou o culto, aquela missionária nos convidou para um jantar na casa dela, nós fomos, e aquele senhor foi. E ali ela contou os problemas, os desafios que ele estava enfrentando. Ministrei na vida dele e ele, chorando, entregou também a vida dele para Jesus. Então a gente não pode perder as oportunidades, porque igreja é isso, é sair, né? Chamados para fora. Não é 4 paredes, aqui é o momento onde nós estamos celebrando e recebendo o direcionamento do Pai. Mas o Senhor nos chamou para impactarmos o mundo lá fora. Amém ou não amém? Quero convidar vocês a abrir a palavra do Eterno no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo de número 39. Quem achou diz amém. A palavra do Eterno nos diz assim: então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice.
Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente. Diga comigo, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai, esta é a tua palavra, no nome poderoso de Jesus, para que todos possam ouvir a tua palavra, para que o teu Espírito Santo venha falar fortemente a cada coração, em o nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém, e aplauda bem forte a palavra de Deus. O tema deste domingo: vencendo as pressões da vida. Vencendo as pressões da vida. Muitas pessoas desistem da caminhada por causa das pressões. Muitas pessoas se afastam do chamado de Deus para a vida delas por causa das pressões. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos lidar com as pressões. A pressão, quando ela vem sobre a nossa vida, não é para nos destruir, mas é para nos deixar mais resistentes, mais fortes, né? O texto que eu acabei de ler revela, nos mostra as pressões que o Senhor Jesus enfrentou. Jesus tinha o hábito de orar no Monte das Oliveiras. Se você não sabe, aquele lugar é um lugar onde existia e ainda existem, né? Existem até nos dias de hoje, uma plantação de olivas. E lá, tanto é que o nome Getsemane quer dizer prensa de azeite, ou lugar da pressão. Então, através da pressão daquela grande pedra que descia ali, ou que rolava sobre as azeitonas, para extrair o óleo, o azeite. Então, o Senhor Jesus está aqui, na sua última ida, né, ali ao Getsemane, porque a crucificação, a morte estava logo ali na frente. Então o Senhor chama ali os seus discípulos, 3, aqueles que eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e eles estão ali. Jesus está ali para orar, para se derramar diante do Senhor, e ele fez esta oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Observe a profundidade desta oração. Jesus sabia da sua missão, ele sabia o que ele iria enfrentar adiante, homens impiedosos, onde ele iria sofrer, onde ele iria passar momentos assim angustiantes de sofrimento, mas não era isso que estava trazendo pesar, estava trazendo ali aquela pressão tremenda sobre o Senhor. Mas era o fato de que quando Jesus fosse crucificado, ele estaria carregando o seu pecado, o meu pecado, o pecado da raça humana. E Deus é santo, então o Pai iria lhe dar as costas. E em toda a eternidade, o Pai nunca esteve separado do Filho. E Jesus sabia o que iria acontecer. Então ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas o que tu queres. Não tinha outro meio do Senhor salvar a raça humana, a não ser recebendo sobre ele os nossos pecados. Então, nesta pressão que ele estava naquele lugar, que o próprio nome já fala de pressão, prensa de azeite. Então Jesus está ali, se derramando ao ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue.
lugar da pressão. Queridos, por que Deus permite que nós venhamos passar por pressões? Porque as pressões, elas vão nos trazer, nos revelar 3 motivos. Então, a pressão vem para nos revelar 3 motivos. O primeiro deles, para nos mostrar quem somos. Então, a pressão vai revelar quem nós somos. Diga para quem está ao seu lado, a pressão vai revelar quem você é. Muitas pessoas mostram uma espiritualidade, mostram que realmente são, religiosos, religiosas, mas diante da pressão, ela vai revelar quem de fato ela é. Porque é muito fácil quando você olha para a sua casa e vê a sua família, abençoada, a unidade, A família está bem estruturada, financeiramente, espiritualmente, estão orando, estão buscando a Deus. Quando você recebe um aumento de salário, está empregado e ainda recebe uma bonificação, então não tem como revelar quem você é. Mas é diante da pressão, é diante do momento difícil, é diante de uma enfermidade, é diante de uma luta, de uma situação complicada no seio da família, que você realmente mostra quem você é. Se você é fiel a Deus, você vai adorar o Senhor diante das pressões. Você não vai desistir de Jesus, você não vai desistir do seu chamado, a tua casa não vai ser fechada para Cristo, não. Você vai continuar com o seu lar aberto, invocando o nome do Senhor ali, permitindo que haja uma célula, haja um culto, aonde o Senhor vai ser entronizado, adorado, aonde Ele vai realmente ser honrado. Entenda isso, queridos. Então é diante das pressões da vida que nós vamos realmente vai revelar quem verdadeiramente somos. Lembra da história de Jó? Todos aqui conhecem a história de Jó. Um homem próspero, família abençoada, os negócios estavam indo muito bem, até que chegou o dia mau, até que chegou o dia da pressão na vida dele. E ele então perde os seus bens materiais, houve incêndio, houve roubo. Os seus filhos estavam reunidos e de repente veio um vento forte, bateu contra a casa desmoronou, matou todos eles. Todos foram mortos. Resumindo a história, o próprio Jó ficou cheio de feridas, de úlceras no seu corpo, ao ponto que ele pegava um caco para se coçar. E a mulher dele, vendo que já tinha perdido os bens materiais, os filhos, e o seu esposo tinha perdido também a saúde, ela disse: abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em outras palavras, provoque a morte e acaba logo a tua vida. Já era. Que pressão violenta que esse homem enfrentou. Mas a atitude dele foi diferente. A atitude dele foi de adorador. Ele adorou ao Senhor. Como a doida falas tu. Receberemos só o bem de Deus? Em outras palavras, não receberemos provas também? A pressão vai revelar quem nós somos. Então, seja crente quando as coisas estão indo bem, mas seja crente quando as coisas não estão indo bem. Senão você vai ser sempre aquela pessoa rasa, que não tem experiência com Deus, que não é um crente de verdade, porque tem medo de falar de Jesus, mas quando a pressão vem, quando você é provado, quando você passa pelos testes, e então você permanece firme diante de Deus, você não abre mão do chamado, você não abre mão da sua salvação, pode ter certeza que a tua vida não será mais a mesma. Amém? Então, as provas, elas vêm, como eu já disse, não é para te destruir, é para deixar você mais forte. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Então, a pressão, ela vem porque
ela vai produzir realidade em nós. Você pode dizer para quem está ao seu lado, a pressão vai produzir realidade. Glória a Deus. Vai produzir realidade. Para você ter uma ideia, para o diamante existir, foi necessário o tempo, milhares de anos, foi necessário a pressão e o fogo. E aí nós temos, né, na face da terra, algo que é muito lindo e que chama a atenção do mundo inteiro. Mas o diamante, ele é diferente, por exemplo, do carvão mineral. Ambos têm a mesma composição química, que é o carbono. Mas por que nós temos o diamante e temos o carvão, se ambos têm a mesma composição? É porque o carvão não passou pelo fogo, não passou pela pressão e nem pelo tempo, pelo espaço de tempo, as três coisas juntas. Porque quando isso acontece, até o carvão se torna um diamante. Quem sabe você entrou aqui e você se sente assim, né? Como o carvão mineral. Quem sabe você diz assim, olha, eu sou a mesma pessoa, as coisas não mudam, né? Tudo continua do mesmo jeito. O tempo passa, mas a tua vida não muda, né? A sua realidade continua sendo a mesma de sempre. Você sabe por quê? Porque você tem fugido das pressões. Você sabia que tem pessoas que entram numa empresa e se de repente o chefe começa a cobrar algo, começa a pressionar, a pessoa logo pede as contas, porque ela não gosta de ser pressionada. Mas espiritualmente, quando você resiste às pressões, escute, olhe para cá, por que Jesus disse, orai para que não entreis em tentação? E quando o Senhor estava naquele momento de pressão ali no Getsemane, Ele orava mais intensamente. Aqui está a chave. Diante das pressões, comece a orar com intensidade. A pastora Cristina, que todo mundo conhece aqui, muitos anos atrás, ela trabalhava ali na Proguaru e o chefe dela chegou para ela e disse assim, ele queria que ela mentisse. Ela era secretária e ele ficava pressionando ela. E ela dizia, mas eu sou crente, eu posso mentir. Ele falou assim, mas você tem que mentir, né? Então, aí ela chegou para mim e disse assim, apóstolo, eu não quero agir dessa maneira. Aí eu falei assim, então vamos orar. Ou Deus vai salvar ele, ou ele vai ser removido de lá. Então, diante da pressão que ela estava sofrendo, ela foi para a oração. Oramos juntos e com certeza ela continuou orando. Sabe o que Deus fez? Pegou, tirou ele de lá e pegou e exaltou ela naquele lugar. Amém. Então, as pressões vêm para revelar o que está aqui dentro, dentro do nosso coração. Então, seja um adorador. Amém ou não amém? Quando a gente olha para os personagens bíblicos, gente, todos eles, aqueles que foram realmente uma bênção, né? Eles passaram por provas, por aflições, pelas pressões. Quando eu olho para a vida de Ana é uma mulher que foi ali, que era sufocada, né? Ela vivia angustiada, porque ela não dava filhos para o seu esposo, e o esposo arrumou uma outra mulher. E a outra mulher começou a dar filhos para ele. Naquela época, a mulher que não dava filho era considerada amaldiçoada. E então, ela vai ao templo, debaixo de pressão que ela estava vivendo. Ela ora ao Senhor, ela derrama a sua alma perante o Senhor. E a pressão que ela estava vivendo era tão grande que ela não consegue erguer a voz. Só os lábios se moviam. Mas ela estava ali derramando a sua alma. O sacerdote olhou e disse, essa mulher está embriagada logo cedo. Ô mulher, aparta-te do teu vinho. Não, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E ela expôs ali a sua necessidade. O sacerdote disse, vá em paz. E o Deus de Israel conceda o que pediste.
E aquela mulher volta agora aliviada, ela volta debaixo da bênção, ela engravida, e o fruto daquela oração, daquele momento de pressão, se tornou um grande profeta em Israel, um modelo para aquela nação, um homem usado tremendamente nas mãos do Senhor. Entenda isso, foi no momento que ela estava debaixo de pressão, que ela já disse: se o Senhor me der um filho, eu te darei. Quem está entendendo? E quando realmente ela gerou, e ele nasceu, ela entrega, e ele se tornou um homem poderoso em Deus. Outro exemplo foi Jacó. Jacó fugiu do seu irmão Esaú, roubou a bênção dele, a bênção da primogenitura, e o irmão ficou ali desejando a morte, queria tirar a vida de Jacó. E agora, 20 anos depois, Jacó está voltando para casa. Está voltando rico, próspero. Mas tinha um irmão que estava machucado. Tinha um irmão que não esquecia a atitude de Jacó. E estava esperando ele para tirar a vida dele. E ele agora está voltando com a família. Aí atravessou o riacho ali do Jaboque, o val do Jaboque. Deixou a sua família, ele volta e fica ali em oração. Porque ele não queria ser mais aquele velho homem, ele não queria ser aquele enganador, ele queria ter uma vida diferente. O Senhor aparece para ele na figura de um anjo. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando do próprio Deus, é uma teofania. E ali Jacó, quando viu o anjo do Senhor, representando ali, era o próprio Deus, Jacó o agarra, debaixo de pressão. O irmão queria tirar-lhe a vida, e ele ali debaixo de pressão, ele agarra o Senhor, e o Senhor diz: me solta, me solta. E ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. E o Senhor o abençoou. Amém. Então debaixo de opressão, agarre o Senhor, se achegue ao Senhor, amém, busque com intensidade a presença do Senhor, e Ele vai mudar a tua história, vai forjar o teu caráter. Você não vai ser mais um Jacó, mas vai ser um Israel de Deus, um príncipe do eterno, no nome de Jesus. Queridos, outra coisa que a pressão vai produzir, diga: a pressão produz poder. Quem aqui quer poder de Deus? Você sabia que a pressão vai gerar poder espiritual? Abra comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 29. Atos, capítulo 4, versículo de número 29. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Em meio à perseguição, em meio à pressão que a igreja primitiva estava sofrendo, eles foram para os pés do Senhor. As ameaças eram muitas, eles correram para os pés do Senhor. E a oração deles era essa: Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda aos teus servos coragem, intrepidez, enquanto o Senhor opera sinais e prodígios. E assim ele estava ali em oração. Terminou a oração, o chão tremeu, porque o Espírito Santo veio, a unção desceu, o poder do Espírito Santo foi tão grande que a terra balançou, que o chão tremeu. Então, queridos, diante das pressões da vida, não é para você retroceder, não é para você estacionar, não é para você abandonar a Deus, não é para você largar a família, não é para abandonar o emprego, é para correr para os pés do Senhor, pois Ele vai agir. Amém. Só quem crê se expressa e aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia, o rei disse: aquele que não se curvar diante da imagem que eu levantei,
vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego não iriam se curvar em hipótese alguma. Eles só se curvavam diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E ali denunciaram, olha, diante da música que foi tocada, eles não se prostraram. E o rei deu mais uma chance, e o rei disse assim, olha, mandou aquecer 7 vezes mais. E disse, se vocês, ao ouvir a música, se vocês não se curvarem, não se prostrarem, vocês serão lançados para dentro da fornalha. E ele disse, ó rei, não precisamos nem te responder. Porque ele estava dizendo assim, nós serviremos ao nosso Deus. E na hora que a música foi tocada, eles permaneceram de pé. Até os soldados que foram empurrá-los dentro da fornalha morreram. E o rei olha para dentro da fornalha, e ele tinha mandado lançar 3, agora tinha 4. E um era semelhante ao filho dos deuses, no relato do rei. Escute, o Senhor estava passeando no meio deles, no meio do fogo, no meio da prova, no meio da pressão. Deus está do seu lado. Não abandone o Senhor. Esse mesmo texto que eu estou me referindo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei manda tirá-los da fornalha, e a Bíblia vai dizer assim, que eles prosperaram. Quando passar a pressão, meu irmão, saiba de uma coisa, a prosperidade de Deus vai te alcançar, espiritualmente, financeiramente, amém? Resista, seja forte, não desanime, no nome de Jesus, amém ou não amém? Apocalipse 21, 8, abra aí comigo. Diz assim, mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas observa o início do versículo. Mas quanto aos covardes, em algumas versões, tímidos. Quem são os covardes? Quem são os tímidos? Aqueles que fogem da pressão. Aqueles que fogem no momento que Deus iria trabalhar de uma forma intensa na vida deles. Eles abandonam o Senhor, abandonam a célula, abandonam a presença de Deus. E a vida não muda. Mas quando você persiste diante das provas, você se torna um diamante nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem aqui quer brilhar para Jesus? Suporte as provas, suporte as tentações, as provações. Glorifica o nome dEle, não fugindo, não correndo, mas louvando e adorando o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Jesus suportou tudo por você. Por amor à sua vida, Jesus enfrentou a maior pressão de todos os tempos. Porque Ele preferiu morrer por você do que viver sem você. E Ele quer alcançar o seu coração. Eu quero saber se nessa manhã tem alguém que foi tocado pelo Espírito Santo e quer convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Todos estão de olhos fechados. E você também que conheceu o Senhor, mas diante das pressões da vida, você se afastou dEle. Quem é que quer voltar para Jesus, quer entregar a sua vida a Ele? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Quero orar por você. Levanta a tua mão, se você quer realmente mudar de vida. Se tem alguém nessa manhã, levante bem alta a sua mão, quero fazer uma oração por você. Você que levantou a mão, fica de pé, eu quero orar pela tua vida. Você que não levantou, mas o Senhor tocou na sua vida, eu quero orar por você também. Deus abençoe. Quer entregar a sua vida a Ele? Deixa eu orar por você, fique de pé onde você está. Você está tendo a oportunidade de ter a sua vida mudada, transformada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Deixa eu fazer uma oração por vocês. Em nome de Jesus. Vem aqui, vem aqui. Pode vir aqui, pode vir aqui. Pode vir. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se há mais alguém, dá tempo, venha. Sai do seu lugar. Seja corajoso, corajosa. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Há mais alguém? Vamos orar. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Dá tempo ainda, venha, venha, venha. Aleluia. Glória a Deus. Faça essa oração comigo. Repita estas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço quem está aí do seu lado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós queremos anotar o nome de vocês, porque vai ter uma equipe aqui que vai orar por vocês. Gostaria que vocês, presta atenção, saísse aqui pela minha direita, vai ter alguém que vai anotar o seu nome para a oração ali, Amém? Deus abençoe. Aplauda bem forte, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Você que está enfrentando um grande desafio na sua vida, que precisa de um revestimento do Senhor, diante das pressões que você está enfrentando, quer que o Senhor realmente seja a tua força, e você vai atravessar essa situação. Fique de pé, nós vamos orar agora como igreja. Ou se você achar melhor de vir aqui à frente, levante as suas mãos aos céus e erga a sua voz também, e comece a orar diante do Senhor, apresentando a tua família, apresentando o teu local de trabalho, ou de repente você está também desempregado. Apresenta ao Senhor que essa pressão que você está vivendo, que você vai, em nome de Jesus, sair dela, que você vai contemplar as maravilhas do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu não sei, meu Deus, o nível de pressão que está sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está à frente, o Senhor está ao lado, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. Um novo homem, uma nova mulher está se levantando. Homens corajosos, mulheres corajosas, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, que vão vencer todas as pressões da vida e vão ver a glória do Senhor. Terão experiências tremendas e poderosas, no nome bendito de Jesus Cristo. Eu declaro a tua mão poderosa sobre a vida deles, meu Deus. Eu declaro, Senhor, que em Cristo Jesus eles são mais do que vencedores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Oh, glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai se alegrar no Senhor. Você vai ter experiências poderosas em Deus, em nome de Jesus. Amém.